Uma coisa que eu nunca experimentei, eu tive a ver porque eu estava a ver SSDs para mim, a ver os preços atuais das merdas. Que eu uso um SSD mais um disco para os jogos, eu uso 4, mas eu sou deficiente. Mas eu para jogos tenho um SSD mais um disco. E andei a ver quanto me custaria, que opções há para substituir os dois por um SSD grande. Que seria no mínimo 1 tera, ainda que o ideal para mim seja 2 teras. Eu sou um gajo que gosta de ter jogos instalados porque me dá na telha assim. Lembrei-me agora, apetece-me jogar aquele jogo que não jogo há 8 meses, apetece-me jogar tipo agora. Então eu sou um gajo que convém ter jogos instalados. Eu sou esse tipo de gamer. E é uma coisa que eu estive a ver e lembrei-me que eu nunca experimentei, não conheço ninguém que tenha experimentado, nunca me passou um PC pelas mãos com isso ou que me pedissem para instalar isso, que é um SSHD. Nunca vi essa merda. E o mais curioso é que na internet eu não encontro nenhum teste que me diga como é que é utilizar um SSHD para jogar. Se calhar existe. Porque os testes que o pessoal faz ou são sintéticos, que foda-se, ou são de velocidade de carregamento, que foda-se. Que pode ser útil, mas eu fiquei com a curiosidade, porque para mim, o que eu vou dizer agora é para mim. Os jogos que eu faço questão de instalar no SSD, que o meu SSD que eu tenho para os jogos é só de 500, na altura custava muito caro. Os jogos que eu decido instalar no SSD não é por causa do tempo de carregamento. Porque isso foda-se. Se demorar 1 minuto é 1 minuto, se demorar 5 minutos é 5 minutos. Eu estou-me a cagar para o tempo de carregamento, tempo de load, seja a abrir o jogo, seja a carregar um nível, seja o que for. O tempo de carregamento a mim não me incomoda desde que não seja exageradamente longo. Não é? Também pode haver casos que foda-se, por amor de Deus, haja paciência. Mas desde que não seja exageradamente longo, eu estou-me a cagar. Não é por aí. A cena do SSD nos jogos é aquelas micro quebras que pode ter a meio de um jogo, principalmente jogos no mundo aberto. Já se começa a ver. Essa merda dá-me um trigger do caralho. Porque se é por falta de CPU ou por falta de GPU, um gajo baixa os gráficos, um limita aos FPS e está resolvido. Acabou. O microstutter desapareceu. Agora, quando esse microstutter é provocado porque a meio do jogo ele está a fazer carregamento de texturas, ou carregamento de mapa, ou carregamento do caralho que o foda, e está limitado por uma velocidade de leitura, acabou. Tens de trocar de dispositivo, não há volta a dar. Quer dizer, podes reduzir texturas e o caralho, em alguns jogos ajuda, ou distância de visão, essas merdas. Dá para atenuar, mas eu escolho os jogos que instalo no disco ou no SSD com base nisso. O tempo que demora a carregar, foda-se, tanto faz. Durante o jogo, eu vou notar quebras por causa do disco? Sim ou não? Sim, então vai para o SSD. Não, vai para o disco. Mas demora a abrir, quero que se foda. Tenho tempo, é um jogo um gajo faz no tempo livre, portanto, estou-me a cagar. E eu nunca vi nenhum teste, eu pessoalmente nunca usei, nem para mim, nem para outra pessoa, nunca instalei nenhuma mais. Nunca peguei num SSHD, nunca. E os testes que eu vejo online é tudo de tempo de load. Ou benchmarks sintéticos, ou caralho. E eu não faço a puta da mínima ideia como é que é num jogo que provoque microquebras por causa do HDD, como é que é passar para um SSHD. Até porque como funciona por um sistema de cache, é óbvio que mesmo nos casos onde isso se nota, vai variar de jogo para jogo o efeito que tem, portanto não é uma coisa fácil de testar, num teste que dê para repetir o teste, percebes? É marado, é fodido tirar uma conclusão. Por exemplo, um jogo onde isso aconteceu, o Ghost Recon, o Wildlands, ele tinha um bocado isso, dependendo das opções gráficas, mas se estivesse a correr num HDD, havia certas partes no mapa que não era limitação de nada, era do disco rígido. Havia certas partes ali no mundo aberto que o jogo meio que se engasgava porque queria ir buscar coisas ao disco e é lento. E esse jogo eu acabei por jogar depois no SSD por causa disso. E em termos de preço, é uma coisa que fica a meio. Repara, tu consegues comprar um disco de 2 teras por 70 euros, 70, 80, 60 em promoção, mas 70 euros, 2 teras. 2 teras de SSD andará na casa dos 200, 250 euros, depende do SSD.
Portanto, passas de 70 para 200 e tal, 220. E depois tens SSHD que custa 100 e 120. Também de 2 teras. Portanto, o preço fica ali no meio. Que efeito é que isso tem? 3 mesinhos, caralhinho, ora boas, bandido. Porque eu fiquei com essa curiosidade para um possível upgrade para meu uso pessoal. Portanto, eu gostaria que o dinheiro fosse bem gasto. Porque se for tipo a mesma merda de um disco, nesse efeito, foda-se, compra-se um disco. Se a intenção for resolver esse problema, independentemente do preço, tem que ser um SSD, ponto. Portanto, não vale a pena poupar, porque não resolve o problema. Red Dead Redemption 2, eu sei, vai ter 100 e muitos, não é? O Call of Duty vai ter 160 ou 170 GB, esse também vai ter 130 ou 140. Pois é, que depois também é esse problema. É que os SSDs estão a cair muito de preço e estão espetacularmente baratos comparativamente àquilo que sempre estivemos habituados. Mas é verdade que os jogos também estão a ficar grandes para caralho. E é normal, eu não me estou a queixar, caralho. É a tendência, não adianta virem para aí chorar porque os jogos já ocuparam 512 capas. Portanto, é normal, expectável, previsível e natural que os jogos ocupem cada vez mais espaço. Se alguns jogos exageram sem motivo aparente, provável. Ainda assim, não invalida o facto de uma forma normal, precisarem cada vez mais espaço conforme o jogo em si evolui. Portanto, isso é normal. Também ajuda àquela curiosidade. Será que pode ser útil? Pode ser recomendável? Não sei. Alguém tiver feedback, eu acho que vou pôr esta parte no YouTube. Isso que eu falei agora dos SSHD. Se tiverem algum feedback de utilizar um SSHD, não venham com SSHD de 2.5, 5400 rotações. Caralho, aí é foder em seco. Quer dizer, metem um híbrido, mas com 5400. Caralho, também poupem. Porque há aqueles Firecuda 5400. Isso é para meter na PlayStation, meu caralho. Por amor de Deus. Falar de um híbrido, 7200 rotações, 3.5.